Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e temos aí hoje muito pra falar do São Paulo Futebol Clube. E eu quero atualizar hoje sobre o Brenner, tá? E também sobre o Marinho, o Mastriani, coisas interessantíssimas que aconteceram no time do São Paulo versus o Fortaleza ali, que atravessou o São Paulo em alguns momentos e tem assunto pra hoje. E tem um monte de jogador voltando pro São Paulo, 3 titulares em relação ao jogo passado relacionados já para o jogo no Morumbi contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, e a coisa vai ferver e vai ficar muito boa. Eu tenho uma novidade atualizadíssima sobre Rafael Tolói, que já estava ali meio cravado, que iria para a partida. Eu vou atualizar agora aqui e vai ser imediatamente. E falar também sobre o Hugo, joia raríssima também, que eu quero comentar com vocês. Na verdade, eu fiquei sabendo umas coisinhas do Hugo que são bem interessantes aí, que é um jogador que o São Paulo pode contar já imediatamente. O que o Crespo planeja para o próximo jogo, e nós temos um mundaréu de coisas para falar aqui agora, como contrato renovado, jogador que é nosso. E eu vou também falar do Rodriguinho, que pode, ó... Sabe o que é isso? Pode... Então tá bom. Então eu vou até escrever aqui, Rodriguinho. Essa aqui chegou pra mim agora há pouco. Eu nem tinha colocado aqui. Vamos lá. Então, deixa o like aí pra dar uma moral aqui na coletiva do Juba, nesse vídeo muito louco. Esse vídeo aqui é pra você. Então você, o que você faz? Faz nada. Eu faço tudo aqui. Deixa só um like. Dá um hype. Se inscreva aqui no canal. Nada demais, né? Like aí esse vídeo que eu vou ficar muito feliz e orgulhoso com você, beleza? Então, vamos junto. O Rodriguinho pode ter o interesse gigantesco agora do Borussia Dortmund. Sabe de onde é Dortmund? Lá na Alemanha, o time que quer bater de frente com o Bayern de Munique. O que ele faria então? Viria aqui buscar o Rodriguinho, o nosso meia das multidões. O Rodriguinho, ele ficou no São Paulo 4 anos, né? Sem conseguir se firmar e tal. E agora que ele estava se firmando, o destino trouxe Lucas Moura de volta, e o destino, o mesmo, ou o destino ou o tempo, né? Escolhe aí. O tempo ou o destino trouxe Lucas Moura de volta, e muito em breve vai trazer também o Oscar. Então, o Rodriguinho, ele não tá assim numa tranquilidade para jogar ali pelo São Paulo. Um jogador que demonstrou muito valor recentemente. A torcida do São Paulo está apoiando muito o Rodriguinho. Ele faz parte de uma geração de Cotia que merece muito apoio, muito elogio. Tá junto com o Lucas Ferreira, que já vazou, Matheus Alves, que já vazou, também o Rian Francisco. Você percebe que agora, a Mike também, você percebe que agora são caras que não estão jogando aí com o nome de Cotia. Eu sou Cotia, eu vou jogar nada e quero elogios. Mais ou menos o que nós vimos naquele, que eu não vou citar o nome aqui, não vou falar aqui depois, mas teve jogador do São Paulo que, por ser Cotia, o técnico, não, tem que apoiar, é Cotia. E aí a torcida, não, você vai vaiar um cara de Cotia. O cara, quando é ruim de Cotia, manda embora logo. Paciência, amigão. Só que é um time de futebol, não é uma casa de filantropia, de benevolência. Agora, essa molecada que surgiu aí é uma molecada realmente meio incrível, né? Esse Rian Francisco é incrível de ver jogando. É incrível. E aí o Rodriguinho, que ficou muito tempo no São Paulo dando sinais de que não viraria nada, agora, e que está jogando bem, o Borussia já sinalizou com uma oferta e deve vir com uma proposta na casa dos 10 milhões de euros. E se vier, eu acho que o São Paulo vende. Primeiro porque o Rodriguinho não tem mais a idade do Rian Francisco, ele já tem um pouquinho mais de idade. Segundo, que ele realmente não tem espaço no time do São Paulo. Ah, Juba, mas arruma espaço pra ele. Eu arrumaria, eu acho. Só que o Crespo tá usando 3 zagueiros, 2 atacantes e um meia. Esse meia hoje, pelo que eu tô sabendo, o Alisson saiu do time e perdeu a vaga pro Rodriguinho. Mas o Lucas Moura, ele voltou. Aí a vaga agora é do Lucas. Não tem como ser diferente disso. E quando o Oscar voltar, aí o Crespo talvez coloque na frente Luciano e Lucas e Oscar. E aí o Ferreirinha, André Silva, ninguém joga mais. Então o Crespo, com esses 3 zagueiros, tá limitando demais as vagas ali na frente no time. Então o Rodriguinho, se aparecer a proposta, eu que não sou a favor, não fui a favor da venda do William Gomes, não fui a favor da venda do Matheus Alves e não fui a favor da venda do Lucas Ferreira. Se aparecer uma de 10 milhões de euros pelo Rodriguinho, aí eu acho que tem que vender. Porque não tem espaço. Esse é um jogador que não tem espaço, apesar da ótima fase, ser ótimo jogador, merecer muitos elogios, com o Lucas e o Oscar voltando. Não é nem o Crespo aí. Nós mesmos vamos querer ver o Lucas e o Oscar. Vieram pra isso, pra ganhar. Recebem pra fazer o protagonismo, pra fazer o futebol andar. Então não consigo entender, não. O São Paulo não vender, e deve
deve vender. Agora surgiu um jogador aí na lateral esquerda chamado Nicolas, que, segundo o que eu tô sabendo, ele desbancou o Patrick Lanza, da equipe de São Paulo ali, dos laterais titulares, e ele chamou a atenção do Crespo de maneira, assim, absurda. O Crespo quer realmente contar com o Nicolas e ele pode ter chance já amanhã no jogo contra o Atlético Mineiro, que vai rolar aqui no Morumbi. O Nicolas, claro que vai ser banco do Enzo Dias. Se você me perguntar, Juba, mas e aí? Enzo Dias, titular. Patrick Lanza e Nicolas disputando a vaga da reserva. E isso tudo de forma paliativa ali, momentânea, até o Wendel voltar. A atualização do Wendel é a mesmíssima do Arboleda. Já estão treinando ali para voltar para o time de São Paulo. Tanto o Wendel quanto o Arboleda. Eles estão muito próximos, inclusive, de voltar. Tem alguns jogadores que estão mais distantes, como, por exemplo, o Oscar, né, lá para outubro. Agora, o Caleri, que também tem duas informações. Uma é que ele tá junto com o Arboleda e com o Wendel, fazendo o trampo ali já para voltar. A galera do São Paulo não deu prazo. Caleri pode voltar só no que vem e pode voltar daqui 2, 3 semanas. Tá nesse nível a informação da recuperação do Caleri. Mas o Wendel e Arboleda, a espera do São Paulo já deve ser já pro próximo mês agora, o mês de setembro, que nós vamos começar daqui 7 dias. Então logo, logo teremos esses 2 reforços. E o Nicolas, enquanto isso, ele vai tentando o seu lugarzinho ali no time. Um cara que também está voltando, e esse aqui é um cara bastante curioso, é o Hugo. O volante. Você deve se lembrar do Hugo, que ele foi titular da Copinha, Taça São Paulo. Ele disputou com o Negrutti em alguns momentos a vaga de volante, outros jogaram juntos, mas quando ele disputou, ele ficou à frente do Negrutti. O Hugo parecia um jogador muito mais completo. E quando o Zubeldia, e aqui não é parâmetro pra nada. Ah, Juba, mas não é parâmetro. O Zubeldia não é parâmetro, não é. Não é parâmetro, desculpa, não é parâmetro pra nada. O Zubeldia gostar de um jogador não quer dizer nada pra mim, mas absolutamente nada. Só que tem um porém. O Zubeldia gostou muito do Hugo. E quando eu fui me informar, o Hugo mora aqui perto de casa, num bairro próximo aqui. Não vou citar, que também eu quero ficar na minha aqui. Eu gosto de ficar no meu canto quieto aqui. Mas enfim, o Hugo é um jogador aqui perto do meu bairro aqui. E ele é um jogador que ele destruía nos campinhos que tinha por aqui, pelo que disseram. Quando ele chega no São Paulo, ele começa a jogar muita bola. Quando o Zubeldia gostou dele, foi tentar puxar ele pro time principal, ele foi disputar a Taça São Paulo, finalzinha lá, entrou em campo e zoou, machucou. E agora ele está para voltar. O São Paulo recentemente estava com uma patifaria aí de querer comprar um segundo volante. Lembra que eu até noticiei aqui? Era um cara com as características do Bobadilla e do Marcos Antônio. Que eu falei, o Alisson tem essas características. Isso desconsiderando o Luiz Gustavo, que seria um erro. Tem o Pablo Maia, tem o Luan. Vai buscar volante pra quê? Não compraram volante. Aparentemente o São Paulo realmente desistiu de comprar volante. E agora com o Hugo voltando, ele tem essas características aí que o meio-campo do Tricolor precisa. E a coisa fica muito boa. Então, Hugão, seja muito bem-vindo de volta assim que você conseguir jogar. E eu tô muito empolgado pra te ver. Vamos falar do Marinho e do Brenner aqui agora também, que tem coisa boa pra falar aqui, você vai gostar. Vem comigo aí. Vamos olhar as palavras aqui quando você vê a vinheta mais gloriosa dessa internet aqui. Meus amigos, é o seguinte, olha só, o Mailton não deve ter ainda condição de jogar pelo São Paulo amanhã. E o Tolói, que era um cara que jogaria amanhã, seria já relacionado à última notícia que depois do treino de hoje, o Tolói não tem ainda a condição física de jogo. Ele passou 30 dias de férias e ele agora não tem a condição física para jogar pelo time de São Paulo, então o Tolói vai ser um pouco colocado de lado ainda, ficar se preparando, e o plano não é para Libertadores, não é para voltar antes, mas não nesse jogo do domingo, talvez no próximo final de semana, quando o São Paulo joga de novo pelo Brasileirão, teremos Tolói sim, tá? Mailton também, a mesma história, a mesma coisa. Não para amanhã, pro próximo jogo do próximo final de semana. São Paulo não joga no meio da semana, né? Agora vem Sul-Americana e Copa do Brasil. Então não tem São Paulo, Copa do Brasil, não tem São Paulo. São Paulo é Libertadores lá pra frente. Vai ter 2 semanas agora de Copa do Brasil aí que o São Paulo fez o favor de ficar de fora. Lamentável, inacreditável. Pablo Maia renova o seu contrato até 2029.
absolutamente cinema. Isso sim é notícia. O monstro Pablo Maia, monstruoso mesmo, Bobadilha e Marcos Antônio, seleção do Paraguai, seleção do Brasil, craques assim do nível do Seedorf, calma, tipo Seedorf, jogadores assim abençoados, Marcos Antônio e Bobadilha, todo mundo sabe que ó, logo zarpam. É já que vão embora. Já vem proposta aí, a diretoria do São Paulo vende mesmo, sem problema. Então, Pablo Maia renovar é importantíssimo. E o Pablo Maia traça agora uma história na sua carreira, depois das contusões e perder um pouco aquela idade de grandes times da Europa, né? Ele não perde espaço para Catar, Oriente Médio ali, para times menores da Inglaterra, não perde espaço. Agora, para times como Real Madrid, Barcelona, Bayern, esses times gigantescos da Europa, eles contratam mais jovens e o Pablo Maia tá perdendo essa idade aí. Ruim para ele, bom para nós. Não é que seja ruim para ele tem que fazer história no São Paulo. O São Paulo renova o contrato com ele assina o contrato e tem um reajuste salarial. Então assim, vai ser pobre? Nunca mais. Parabéns, Pablo Maia. E eu sou São Paulino, não torço pro Real Madrid, pro Barcelona, torço pro São Paulo. Então eu gosto do Pablo Maia, quero ver o cara por aqui. Não sei se é o sonho dele pra Europa, mas o meu sonho é ver mais do Pablo Maia aqui no São Paulo. Eu tô feliz de verdade, viu? Oh, tem dia que eu venho aqui muito feliz e hoje é um dia desses. O Brenner volta lá para o seu time, o Cincinnati, né? Ele não deu certo ali no futebol da Itália. E ele volta pro Cincinnati, um time dos States, né? Dos Estados Unidos da América. E aí, assim, que situação lamentável, né? Eu até acho que ele não teve espaço aqui no futebol brasileiro. Ele teria, mas não nos grandiosos times, não como titular absoluto. E ele decide voltar e opta por não voltar pro Brasil agora. Tudo bem, beleza. E acho que o Brenner no São Paulo hoje, ele só caberia se o São Paulo mandasse embora o Dineno e vendesse o André Silva. Teria que vender mesmo. Aí ficaria Calleri e Rian Francisco para voltar, Brenner para jogar e Luciano para jogar. Perfeito, seriam 2 e mais 2 voltando, economizaria no Dineno, economizaria no André Silva, acho que aí seria fazer futebol e a coisa ficaria boa pra gente sim. Olha só, o Fortaleza, falei até mais cedo sobre isso, queria falar de novo, porque eu acho que é um caso muito curioso e envolve o Marinho também. O Fortaleza, eu vi uma matéria no blog do São Paulo e isso me chamou a atenção bastante, eu comecei a lembrar também. O Fortaleza, ele é um time que ele tá atravessando o São Paulo ou tentando atravessar muitas vezes. Aconteceu isso com o Emiliano Martinez, um volante que o São Paulo queria, que eu acho que era do América Mineiro, e quando o São Paulo tenta contratar, o Fortaleza vem, oferece mais e leva o cara. Então eles queriam que o São Paulo pagasse mais pro Emiliano Martinez? Era para inflacionar o mercado? Ou eles simplesmente realmente queriam o Emiliano Martinez? Eles acabam de dispensar o cara tá no clube ainda do Fortaleza, mas ele não vai ser utilizado mais pelo técnico lá, o Renato Paiva, que é o novo Vojvoda. Novo Vojvoda. Aí eles tiveram a mesma atitude com a gente com o Paul Fernandes. Quando o Zubel Dias supostamente queria o Paul Fernandes lá do Boca Juniors, o Fortaleza atravessou e levou. 2 casos isolados, né? Acontece, é coincidência. Não. Eles também fizeram a mesma coisa quando foi o lance do Marinho. E eu nunca esqueço. O São Paulo, raramente ele faz uma proposta para um jogador. Vocês percebem isso? Ah, tem uma proposta na mesa do fulano e tal. De vez em quando aparece do nada, assim. Essa foi uma notícia que o São Paulo tornou pública, que o São Paulo queria trazer o Marinho do Flamengo. O São Paulo não tinha Lucas Moura ainda. O Marinho tinha jogado com o Dorival, e aí o Dorival queria trazer o Marinho. Aí o São Paulo faz uma proposta pro Flamengo. O Flamengo falou, por mim. Aí o Fortaleza entra na jogada e oferece mais pro Marinho. Aí o Fortaleza levou o Marinho. Aí o São Paulo consegue trazer o Lucas Moura. Olha como nos demos bem ao trazer o Lucas Moura e não mais o Marinho. Acontece que hoje o Paul Fernandes foi dispensado pelo Fortaleza, já tá no... Ai, meu Deus do céu. Não vou lembrar agora. É um time que eu não lembro agora. Putz, mas enfim, foi embora, já foi embora e tá em outro clube, tá? Esse menino aí, o Emiliano Martinez, já está encostado. E o Marinho também não teve trajetória legal no Fortaleza. Ele, pra mim, passou a ser muito mais um estorvo. O Fortaleza gastou aí mais de 20 milhões no Marinho, no todo, e o cara não está conseguindo performar. Então, assim, até que ponto o Fortaleza está querendo fazer futebol ou está querendo atrasar o lado do São Paulo? E eu achei bem bacana, viu? Obrigado, Fortaleza, por levar o Marinho embora.
Muito obrigado mesmo, que nós temos hoje o Lucas Moura. Não sei você, não sei mesmo, mas eu estou muito feliz e muito mesmo e orgulhoso por ter o Fortaleza aqui no Brasil, levando os caras que não deveriam vir pro São Paulo, e nós só descobrimos isso no futuro quando dá tudo certo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!